Victor Meirelles e a formação da identidade brasileira como nação. Victor Meirelles de Lima nasceu em Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, Santa Catarina, em 18 de agosto de 1832, e sua morte em 22 de fevereiro de 1903, na cidade do Rio de Janeiro. Foi pintor e professor. De origem proletária, suas aptidões à pintura cedo foram reconhecidas, sendo admitido na Academia Imperial de Belas Artes. Focado na pintura histórica, ficou vários anos na Europa aperfeiçoando sua pintura. Foi lá que pintou sua obra mais conhecida, Primeira Missa no Brasil. Participou ativamente do projeto de Dom Pedro II de renovação da imagem do Brasil através de símbolos visuais da história do país, além de contribuir para a formação de uma geração de grandes pintores brasileiros como professor. Foi responsável por grandes obras históricas como a Batalha dos Guararapes, Moema e o combate naval do Riachuelo, além de retratos como de Dom Pedro II e panoramas. Foi o pintor mais prestigiado, premiado e condecorado do Segundo Império. Sua obra pertence à tradição acadêmica, sendo eclética, inspirada no neoclassicismo, romantismo e realismo, além do barroco e dos nazarenos. Barroco. Florescendo entre o final do século XVI e meados do século XVIII, focado no esplendor exuberante como o Renascimento, inspirava na arte clássica grego-romana. O espiritualismo, dinamismo, contraste, dramaticidade, exuberância, realismo e decorativismo são características da pintura barroca. Neoclassicismo. Busca resgatar o legado clássico grego-romano, onde o homem é o centro das atenções estéticas. Surgiu por volta de 1750, influenciado pelas ideias iluministas da Revolução Francesa e Industrial, influenciando a pintura, a arquitetura, música e etc., um estilo mais sóbrio que o barroco, valorizando a pureza formal, a clareza e a simplicidade, o equilíbrio e o predomínio da razão. O historicismo, cenas da antiguidade ou da mitologia são as temáticas mais exploradas, de tradição acadêmica com técnica refinada e rigor formal. Romantismo. Se opondo ao classicismo e ao academicismo, focado nas expressões de visões pessoais com dramaticidade, irracionalidade e sentimentos, com tendências ao anticonformismo e à ruptura à ordem estabelecida, heroísmo e trágico. Realismo. Surgiu nas últimas décadas do século XIX, repudiam a artificialidade do neoclassicismo e romantismo, preferindo retratar a sociedade de forma realista, trazendo os problemas sociais e políticos para a pintura. Era anti-idealista, empírico, real e objetivo. Nazarenos. Movimento de pintores alemães românticos do início do século XIX, que pretendiam reviver a honestidade e a espiritualidade da arte cristã. É uma reação ao neoclassicismo e ao método das academias de arte, procurando inspiração nos artistas medievais da Alta Idade Média e no Renascimento. Seus valores éticos e monásticos iriam influenciar pintores como Victor Meirelles. Com a proclamação da República e a perseguição a personagens ligados à monarquia, Meirelles é demitido da Escola Nacional de Belas Artes em 1890, vivendo nos próximos anos de sua vida da bilheteria dos seus panoramas, Panorama do Rio, Entrada da Esquadra Legal na Baía de Guanabara e Descobrimento do Brasil, dos cursos privados de pintura que dava e da ajuda de amigos, morrendo aos 71 anos em um domingo de carnaval de 22 de fevereiro de 1903. Apesar de ter pintado algumas pinturas de temática religiosa, Victor Meirelles comungava dos valores laicos da segunda metade do século XIX, baseada nas ideias progressistas, onde a arte tinha um papel cívico e educativo. Apoiou e foi financiado pelo Projeto Nacional de Dom Pedro II, que transportou para o Brasil a estética italiana e francesa de pintura, vigente na época, para criar um imaginário de identidade nacional do país. Elementos como o índio e a flora brasileira, presentes na obra do autor, pretendia nacionalizar estilos de imagens importadas da Europa, onde o romantismo heróico
o realismo das imagens e o neoclassicismo estavam em moda. Meirelles era um acadêmico realista e a pesquisa sobre as imagens das suas obras monumentais faz parte do seu acervo, indo inclusive nos locais onde deveria pintar, como na Batalha dos Guararapes, quando foi a Pernambuco, ou indo ao Paraguai para poder pintar a Passagem de Humaitá em 1868. Sua maior obra conhecida, a Primeira Missa no Brasil, pintada em Paris entre 1858 e 1861, tem as proporções 2,7 por 3,57 metros, com a moldura. Com ela, Meirelles conseguiu fama mundial e recebeu condecorações. É uma amostra clara do projeto nacionalista e educativo de Dom Pedro II, que pretendia usar como cartão de visitas de um país civilizado que possuía um legado histórico de origem. Para sua pesquisa acadêmica, usou a carta de Pero Vaz de Caminha e inúmeros esboços de parte da obra, alguns que continuam conservados até hoje. Para Colli e Paiva, a obra é uma forma desejada e idealizada de um encontro pacífico entre civilizações, a indígena e a europeia, para a formação do Brasil. Sabemos que esse ideário nacional hoje era puramente fictício diante do genocídio que as diversas etnias brasileiras sofreram e ainda sofrem no decorrer da ocupação do país. Retratados como bons selvagens pelo estilo romântico indianista e pelo iluminismo, mostrando um país sobretudo homogêneo, coeso, grandioso, católico e harmonioso. Os limites teóricos da obra não tiram seu mérito quanto ao refinamento de sua técnica, sua importância para a identidade nacional e resgate da história do país que naquela época estava, e por que não até hoje, em construção. Meirelles soube aproveitar aberturas financeiras que sua associação com o Estado monárquico lhe possibilitava trabalhar. Mergulhou ativamente seu projeto de construção de uma identidade histórica, educativa e civilizatória do país. Com o término do mecenato monárquico, mergulhou no ostracismo com a proclamação da República. Seus panoramas, que retratavam a cidade do Rio de Janeiro ou a entrada da esquadra naval na Baía de Guanabara, última fase de sua carreira, visava adquirir recursos para sustentar sua família. Com o declínio desse tipo de obra, também monumental, Meirelles perdeu quase sua única fonte de renda, terminando seus últimos dias na pobreza, amargurado pelo esquecimento e pela crítica, já que o novo século, com as novas escolas de arte moderna, o considerava ultrapassado. Seu apogeu e declínio mostram as desventuras do artista na pintura, em um país onde o mercado de arte era limitado e a necessidade de se vincular aos mecenas, nesse caso o Estado monárquico, lhe deixava fragilizado diante dos inimigos do regime. A arte é bela, mas precisa ser financiada pelo público ou pelo Estado para o artista sobreviver no seu tempo. Segundo o seu biógrafo Carlos Rubens, Vitor Meirelles teria dito a um amigo: se pudesse voltar no tempo, teria dado um outro rumo à sua vida. O seu amigo respondeu: e que outros caminhos levariam o senhor à primeira missa? Mário Coelho, Vitor Meirelles foi aluno e professor da Academia Imperial de Belas Artes. Participou na formação de uma geração de pintores e escreveu sobre sua própria obra. Justificando-a, explicando-a, argumentou criticamente diversas vezes, pôs anúncios nos jornais, mas sobretudo pintou a vida inteira, na Europa e no Brasil. Viajou muito, conheceu muita arte de seu tempo, não teve medo de inovar e utilizar tecnologias que por muitos foram desprezadas, entre elas a fotografia. Soube tirar proveito na construção da paisagem, no detalhamento dos retratos. Vislumbrou nos panoramas a possibilidade de mostrar sua grande arte, escandalosamente monumental, mesmo aos olhos de hoje. Talvez numa contramão, ele se aventurou numa história da pintura, como poucos teriam coragem de fazer. Após nos deliciarmos com a obra e vida de Vitor Meirelles, iremos explorar a obra e saber mais sobre a vida de Almeida e Júnior.